Vamos iniciar então mais uma aula, nossa primeira parte da sexta aula dessa matéria, merismos, aprendermos a dividir, separar aí alma de espírito, espírito de alma, né? Nós temos falado um pouquinho acerca da alma, entendendo que a alma é a sede das emoções, intelecto e vontade. Emoção, intelecto e vontade, né? Trabalhamos aí que a questão do intelecto é a questão racional, a questão da mente, a questão aí justamente aonde pode ser dividido em imaginações, raciocínios, pensamento, a lógica e o intelecto, né? Isso é justamente a questão da mente. Depois falamos um pouco sobre acerca da vontade. A vontade é onde tem o intento, né? O intento em fazer algo, o impulso, o propósito e o desejo. E terminamos a nossa última aula justamente falando acerca da forma como foi a tentação de Eva. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Emoções, a emoção, na verdade, ela é guiada pelos 5 sentidos, né? E as emoções também têm 5 divisões, onde a gente pode aí falar sobre amor, ira, alegria, ódio, rancor, né? Aonde vai estar aí dividida. Então a importância de nós entendermos que quando você diz, puxa, hoje eu estou tão feliz, o que é isso? Uma emoção. Como que você pode, na verdade, também mudar a sua emoção para dizer eu estou com raiva, né? Com mágoa, ódio, rancor. Então as emoções elas são influenciadas pelos 5 sentidos do corpo humano. Você muitas vezes está assistindo um filme, televisão, internet, enfim, de repente você se envolve com uma história e você começa a chorar por algo que aconteceu naquela história, né? E aí, de repente, você se alegra por uma cena, se alegra por um fato. A emoção ela é influenciada pelas janelas da alma, os olhos, o ouvido, né? A sensação. E aí, então, nós temos também a consciência. A consciência é a área da alma onde eu posso, na verdade, ouvir de Deus ou do diabo ou da própria mente, né? Então, o espírito humano, ele fala à alma. Deus falava a Adão, o espírito, Deus falava a Adão. A serpente foi falar a Eva, né? Então, na verdade, nós temos que apurar o discernimento. Esse é o foco da matéria, apurar o discernimento. A única forma de você apurar esse discernimento é como a própria palavra de Deus diz, o nosso texto básico dessa matéria, Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus viva e eficaz. Então nós temos que discernir aí, mas entendendo que por maior que seja a vontade, ou por maior que seja o raciocínio, o intelecto ou até a emoção, o centro da alma é o livre-arbítrio. Por mais forte que seja qualquer 3 influências da alma, o livre-arbítrio ainda consegue dizer não, ou o livre-arbítrio ainda consegue dizer sim. É o poder de decisão, é o centro da nossa alma, é a capacidade de decidir, né? A capacidade de decidir. O livre-arbítrio é diferente da vontade, né? Nem tudo que você tem vontade você deve fazer. Então, o livre-arbítrio ele não é afetado por nenhum dos 3, ele é livre, né? Então ele não é afetado pela emoção, pela razão ou pelo intelecto, não, ele não é afetado pela vontade, ele é o centro das nossas decisões. Você pode ter vontade de fazer alguma coisa, mas no seu livre-arbítrio você consegue barrar, você consegue proibir, seja desejo, seja emoção, seja sentimento, seja vontade, né? E o que nós precisamos entender, por exemplo, o amor. O amor não é sentimento. O que é sentimento é paixão, né? Eu não sinto mais nada. Não. Amor é uma decisão. Eu decido amar a pessoa e quando eu decido amar a pessoa, eu decido amar do jeito que ela é.
né? Agora, o sentimento, paixão, depende do que ela faz, tá? Então, amor é decisão, você decide amar. Assim também como perdão é decisão, você decide perdoar. Ai, não sinto que devo perdoar a pessoa. Perdão não é sentimento, perdão está na esfera da decisão. Então você tem que tomar uma decisão consciente, racional, de perdoar, uma decisão movida pelo livre-arbítrio, uma decisão movida pela tua questão de livre decisão. Não é por um sentimento. Se eu for esperar sentir na alma para perdoar, nunca vai perdoar, né? Então eu entendo que ele vai para o âmbito da decisão e eu decido perdoar. Agora, mesmo decidindo, a alma está ferida, mesmo perdoando, a alma precisa ser tratada, né? Ainda que esteja ferido, machucado, magoado, você libera perdão, você tira aquela ódio, aquela desejo de vingança do seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus, então, tratar a alma. O homem, quando Adão peca, na verdade, nós vemos que ele rompeu, né? O elo de ligação com Deus, o Espírito se afastou. Agora nós temos que entender o quê? Deus nos fez um Espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Alma vivente, na verdade, nós observamos que você pode viver independente de Deus. É uma decisão sua, é uma escolha sua. Você decide viver independente dele, ou seja, independente dos padrões de Deus, né? Porém, não adianta você querer estar com ele na eternidade, porque você decidiu em vida viver independente dele. Mas quando você declara a sua dependência dele, você tem que obedecer aí a sua constituição, que é a sua palavra. Quando você declara a sua dependência, não significa que ele vai anular a tua personalidade individual. Não, cada ser humano tem uma personalidade e essa personalidade precisa ser trabalhada, precisa ser tratada. Essa personalidade muitas vezes está cheia de hábitos e comportamentos ao qual não condiz com o que a Constituição do Reino nos diz. Então, a alma, que é a sede da nossa personalidade, a nossa essência do nosso ser, ela precisa ser trabalhada, tratada. Hábito se aprende como se desaprende, reaprende ou aprende um outro hábito, né? Então, a importância de renovando a vossa mente. Como você renova a sua mente? É o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 12, né? Romanos capítulo 12, nós então temos aqui 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar como? Como renovando a tua mente. Como você renova a tua mente? Com novas informações. Então a alma, ela é a sede da personalidade. Os elementos que nos dão o status de ser humano pertencem à alma, né? A alma, intelecto, pensamento, vontade, volição, emoção, sentimento. Então o intelecto é a mente, os ideais, né? O amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de decisão, tudo isso está na esfera da alma. Compreender a personalidade do indivíduo é você entender a sua pessoa, né? A existência do homem, as suas características e sua vida encontram-se na alma. Por essa razão que a Bíblia chama o homem de alma vivente. Agora, o começo de ser cônscio de si mesmo, né? Vamos voltar para Gênesis, nessa criação que Deus se envolve, né? Coloca literalmente as suas mãos. Olha só, Gênesis capítulo 2, do 7 ao 17. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito,
e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, é onde há ouro, e o ouro desta terra é bom. Ali há bidélio e pedra sardônica, né? E o nome do segundo rio é Gion. Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush, toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel, este é o que vai para a banda do Oriente da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse essa à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então nós observamos aqui, em primeiro lugar, Deus proibiu. Quando Deus proibiu, Eva não tinha sido criada. Quando Deus disse a Adão: não comerás desta árvore, e você tem um jardim para cuidar, na verdade era só Adão que tinha sido criado. Era a responsabilidade de Adão, né? Tinha que ter essa árvore no jardim como prova de fidelidade, prova de livre-arbítrio, né? Tinha que ter essa árvore no jardim justamente para poder mostrar que Deus não criou robôs, porque senão Lúcifer, o Satanás, já como anjo caído, iria acusar a Deus a eternidade, dizendo: essa criatura que o Senhor fez, o ser humano, o homem que o Senhor fez, só te serve porque o Senhor não deu opção de escolhas, só porque o Senhor não deu opção de livre-arbítrio. Então era necessário a árvore do jardim ali justamente para podermos entender essa situação. Tem aí um segredo, um mistério, talvez a gente fale até o final da matéria, de uma mensagem de Miles Monroe, né? Por que Deus permitiu a árvore do jardim? É uma revelação muito tremenda de Miles Monroe. Mesmo Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, sabendo que o homem ia pecar, Deus permitiu colocar, Deus escolheu colocar a árvore ali, porque justamente o Senhor quer uma criatura caída e regenerada que vai julgar as criaturas caídas. Vamos falar isso daí no finalzinho da nossa matéria. Mas Gênesis capítulo 3 mostra que o homem desobedeceu, tomou do fruto e comeu da árvore. Nota que haviam ali diversas árvores e duas, né, que eram o pivô ali, né, a árvore da vida
a árvore da eternidade, que enquanto come da árvore da vida, você declara que você vai viver eternamente naquela condição. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Conhecimento do bem e do mal, então, na verdade, ela não poderia ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e, na sequência, comer da árvore da vida, porque senão viveriam eternamente no pecado e nem Jesus poderia salvá-los. E não estamos desmerecendo Jesus quando falamos isso, mas porque Deus não quebra princípios. Deus cria o homem, coloca o homem no jardim e coloca o homem com decisão de escolha, com livre arbítrio. Gênesis capítulo 2, verso 15, vai nos dizer: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Cada um de nós, Deus nos dá um jardim ou nos coloca num jardim, e é a nossa responsabilidade lavrar, guardar, vigiar esse jardim que se chama alma, né? Você tem que lavrar, guardar esse jardim, vigiar a tua alma. Verso 16: ordenou o Senhor Deus, dizendo ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Já falamos aqui que no original o termo é morrendo morrerás, porque o homem foi criado um espírito que possui uma alma e mora num corpo, né? A partir do momento que ele desobedeceu, o espírito se afastou de Deus e ele se tornou um ser, um corpo governado pela alma. Ele extinguiu o espírito. Aí vem Paulo e fala: não extingais o espírito. Ele extinguiu o espírito, né? Então, um corpo dirigido, governado pela alma, tornou-se um corpo carnal, né? Tornou-se uma natureza carnal. Agora, a vontade de Deus não é que o homem seja carnal e satisfaça os desejos da carne. E o termo no original, certamente morrerás, é literal, morrendo morrerás. Não é uma redundância, mas morrendo espiritualmente vai culminar numa morte física, né? Deus estava falando de uma linguagem espiritual. No dia em que dela comerdes, vai morrer espiritualmente. O espírito vai se afastar de mim. Era isso que Deus estava falando. A serpente estava falando uma linguagem natural, terrena, humana, né? Claro que não morrerás. Deus sabe que no dia em que dela comerdes serão abertos vossos olhos. Então, Eva comeu, não caiu morta, não caiu dura, deu a Adão, Adão viu que ela não morreu e comeu. Mas Deus estava falando da questão espiritual e por isso que eles não caíram mortos. Mas o fato de eles comerem, desobedecerem, começou um processo de morte. E porque comeram, Deus estabeleceu então seus dias na terra 120. Porque comeram, Deus estabeleceu na terra limites. Deus estabeleceu na terra somente 120 anos. E depois aí do dilúvio e tudo mais, 70, 80 anos, o que passar disso é canseiro e enfado. Então, na verdade, Deus não criou o homem para a morte, por isso que é difícil aceitarmos a morte. Mas Deus queria que o homem fosse eterno nessa terra? Não. Deus queria que o homem desenvolvesse uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade tão grande com ele que Deus o tomasse para si, né? Seria uma situação de Enoque contínua, né? Um arrebatamento contínuo, uma ascensão aos céus. Andou com Deus e Deus tomou para si. Andou com Deus e Deus tomou para si. Andou com Deus e Deus tomou para si. Era muito mais fácil a gente aceitar um ente querido vendo ele ir para os céus com Deus do que ter que sepultar e jogar terra sobre seu corpo, né? Então, no capítulo 3, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A glória se foi, né? Cozeram então folhas de figueiras, fizeram para si aventais. Com a desobediência, Adão e Eva se tornaram cônscios de si mesmos, se tornaram cônscios da natureza pecaminosa, né? Entrou o pecado no coração do homem e agora eles vão querer resolver na força da carne, agora eles vão querer resolver na área da alma, fazer folhas de figueira para cobrir a nudez. Quando eles tinham a glória, a presença de Deus, não conseguiam enxergar a nudez, mas a partir do momento que a luz apaga, que o brilho se vai, então conseguem se enxergar um ao outro. No momento em que eles pecaram, eles ficaram conscientes, foram abertos os olhos de ambos e conheceram, ficaram conscientes do seu estado, nus,
sem a glória de Deus não temos cobertura, sem a glória de Deus fica exposto à nudez. A primeira coisa que aconteceu é que eles descobriram que estavam nus, né? E então foram tentar esconder a vergonha, foram tentar esconder a nudez. Agora, sempre andaram assim, nunca tiveram a roupa, mas na verdade eles tinham a cobertura de glória. Então eles nunca tinham percebido, mas agora eles entram no período da consciência. Encerra a dispensação da inocência e inicia a dispensação da consciência, conscius, do bem e do mal, do certo e do errado, da luz e das trevas, da dualidade, né? Descobriram então que não podiam mais continuar daquele jeito, ficaram descobertos da presença de Deus, descobertos da glória de Deus. O pecado de Adão trouxe ao mundo a desobediência e o egoísmo, né? Tirando, na verdade, Deus do trono do coração e colocando o eu no coração, o ego no coração, fazendo com que tudo agora gire em torno do ego, tudo gire em torno do eu. O pecado de Adão trouxe ao homem a capacidade de viver independente de Deus por escolha, por livre-arbítrio, né? Não é mais dependente de Deus e ele começa a fazer suas próprias escolhas, só que as escolhas humanas vai realmente de mal a pior, porque as escolhas humanas não trazem solução, né? Folhas de figueira se seca e se esvai e não tem como. Então, na verdade, a gente observa que o pecado de Adão trouxe a capacidade de escolher entre o bem e o mal e escolheu o mal. E agora está sempre à sua disposição, sendo que o homem agora pende ao pecado e ele vai gerar segundo a sua espécie. Um pecador gera pecadores, né? Então, o fato de Adão e Eva ter pecado, isso mostra que ele contaminou seu sangue, ele maculou seu sangue. Olha que efeito danoso que tinha esse fruto, né? Que efeito danoso de danificar o corpo humano a ponto de tornar mortal, a ponto de contrair aí uma situação que agora estabelece limites, né? Então aí a gente observa agora a questão através do livre-arbítrio, ele escolheu, então agora ele vai ver as consequências disso. Mas porque Deus amou esse homem, Deus tira ele do jardim do Éden e Deus faz o primeiro sacrifício. Por quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Um dos livros apócrifos diz que Adão teve que pegar o cordeirinho que ele mais amava, aquele que vivia dentro do convívio do dia a dia dele, de Eva, para poder sacrificar ao Senhor, né? Aquele que lhe custava algo, né? Como se fosse um animalzinho de estimação mesmo, que ele teve que sacrificar. E para ele, mediante esse livro apócrifo, ele vai sofrer e vai dizer, mas por que ele tem que morrer? Porque você pecou. Então, um derramamento de um sangue inocente para cobrir o pecado de um culpado, né? Então, Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 16. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal, né? Então toda dualidade. Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Versículo 14 de Deuteronômio 28 vai nos dizer: não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão
todas essas maldições e te alcançarão. Então Deus nos propõe a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. E se eu quiser viver a bênção, o bem, a vida, eu preciso cumprir a Constituição. Eu preciso cumprir o que ele estabeleceu, a condição, né? E interessante que a Bíblia tem inúmeras promessas, mais de 8.000 promessas, e todas elas com a condicional se o meu povo, se me ouvires, se deres ouvidos à voz, à minha palavra. Deus sempre deu ao homem a escolha, a liberdade de escolha, a oportunidade de escolha e decisão. Bom, aqui nós achamos o início da psique, né? De acordo com alguns estudiosos bíblicos, existem no grego 3 palavras para designar vida. 3 palavras para designar vida. Bios, que é a raiz da biologia, né? Bios, psique e zoe. Bios, psique e zoe. Todas elas se referem à vida, mas possuem conotações diferentes. Por exemplo, o termo bios refere-se aos meios de vida ou de subsistência. Biologia, meios de vida ou subsistência. O Senhor Jesus empregou essa palavra para elogiar a mulher que havia lançado no tesouro do templo toda a sua subsistência. Essa mulher deu tudo que ela tinha, né? Então, bios. O vocábulo zoe aponta para a vida abundante, vida do tipo da vida de Deus. Designa uma vida mais elevada, que é a vida do Espírito, que é a vida de Deus. Sempre que a Bíblia fala sobre vida eterna, ela vai usar esse termo zoe, vida abundante, vida do tipo da vida de Deus, vida eterna. Mas já o vocábulo psique, ele aplica-se à vida animada do homem, ou seja, à essência do homem, a vida natural, a vida da alma. Encontramos esse termo na Bíblia quando se refere à alma do homem. No Antigo Testamento, a palavra no hebraico é nefesh, que é a mesma para psique no Novo Testamento, que é em grego. O Antigo Testamento em hebraico, nefesh, é igualmente usada como significado da vida da alma. Já no grego, no Novo Testamento, se emprega então essa palavra psique, tanto para alma como para vida da alma. Desse modo, então, nós entendemos que a alma não é apenas um dos 3 elementos do homem, mas ela também se reporta à vida natural do ser humano, né? Uma vez que Adão pecou, todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Espera aí, para o homem, para que esse versículo seja verdade, porque um pecou, todos pecaram, isso nos dá respaldo de entender que Eva não teve filhos antes do pecado. Eva não teve filhos antes do pecado. Por quê? Se ela tivesse tido filhos antes do pecado, a Bíblia precisaria mostrar a queda de Adão e de cada um dos filhos independente. Mas como a Bíblia diz, porque um pecou, todos pecaram, é porque uma vez que Adão contaminou o sangue, o sêmen, ele só vai gerar pessoas contaminadas segundo a sua espécie e a sua semelhança. Então, quando a palavra de Deus diz, multiplicarei grandemente a tua dor, isso não é respaldo para dizer que ela já tinha tido filhos com um nível de dor. Não. O que o Senhor está dizendo ali é que havia um limite de dor no parto, quando ela gerasse, e que devido ao pecado esse limite foi aumentado sem ela ao menos experimentar como seria gerar filhos sem o pecado, tá? Então a alma realmente é a própria essência, a própria vida do homem. É a vida pela qual o homem vive, é o poder pelo qual ele vem a ser o que é. E por isso que então a palavra fala, porque um pecou, todos pecaram, porque geraram pecadores. Então um ser sem alma não vive.
A vida do homem decorre de a alma estar residindo no corpo, de a alma ainda estar no corpo. Quando a pessoa morre, a alma sai do corpo. Quando a alma sai do corpo, morreu. A alma, então, é a sede da nossa personalidade. A alma é o verdadeiro eu, é o próprio ego, né? Então, assim que o homem pecou, que rompeu a sua aliança para com Deus, a primeira ação do impulso da alma, do intento da alma, foi se cobrir. Agora, qual cobertura ele fez? Folha de figueira, de plantas. Deus aceitou essa cobertura? Claro que não, né? A folha de figueira desligada da árvore, ela vai secar e vai se diluir. Então, Deus não aceita o escape humano, Deus não aceita a solução humana. Deus então estabelece o sacrifício de animal. Para Deus poder fazer túnicas para Adão e Eva é porque ele fez um sacrifício de um animal. Nenhuma versão bíblica diz qual animal ele sacrificou. Por interpretação, entendo que seja um cordeiro, visto que já era uma cristofania do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria lá na frente. Então, aí, na verdade, a solução humana não serve para nada, né? A solução humana não... Aliás, a ação humana não traz solução. A ação humana não cobre o pecado, não cobre a vergonha. E Deus mostra a eles que tinha que ser uma solução da forma de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Para Deus fazer túnica de pele, ele teve que sacrificar um animal. Para Deus fazer túnicas de pele, um animal inocente, imaculado, teve que morrer. Então nós só estamos cobertos quando há um sacrifício. E esse sacrifício hoje é o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, que não só veio a esse mundo como homem, né? O verbo se fez carne, o verbo se vestiu de humano, mas além de se identificar, nos substituiu, além de se identificar como homem. Por quê? O animal é um sangue inocente, mas não é a mesma espécie. Então o animal só durava um ano. De ano após ano, eles tinham que renovar o sacrifício para cobrir o pecado. Cobria e não resolvia, não tirava, só cobria como um paliativo para o homem conversar com Deus. Mas a partir do momento que Jesus vem e se identifica como homem, o verbo se veste no corpo humano, além de ele nos substituir, ele se identifica, mesma espécie, homem. Aí ele não cobre o pecado, ele resolve, ele sana, ele dissipa o pecado. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é Adão, por um homem também entrou a vida eterna. Então nós só estamos cobertos quando há um derramamento de sangue, mas esse sangue tem que ser um sangue puro, um sangue inocente. Agora, como vai ter um sangue puro se tudo é gerado pela semente adâmica, se tudo fruto, é descendente de Adão e Eva, mesma espécie? Uma vez que ele pecou, ele contaminou o sangue. Então todos os sangues estão contaminados, por isso que todos estamos desligados, né? Por isso que todos estávamos, né, em pecado, né? Porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todos estávamos destituídos. Então nós só conseguimos cobrir a nossa nudez espiritual diante de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ali, Adão e Eva entraram no mundo de autodefesa, de autojustificação, de autopreservação, né? Vocês comeram do fruto? A mulher que tu me destes. Eva, você comeu do fruto? A serpente me enganou e eu comi. Então vai passando um para o outro, autojustificativa, culpa, né? Então, na verdade, vão transferindo, procurando eleger um culpado. Agora, quem nos justifica é Deus, através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, errou, assuma sua culpa e coloque-se diante do Senhor, assim como Davi. Este homem és tu, Senhor, pequei, me perdoa, né? Lucas capítulo 17, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 33, Lucas 17, 33, Jesus vai dizer assim:
qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Qualquer que procurar salvar a sua vida. O termo vida aqui no original é psique. Qualquer que quiser salvar sua essência, sua alma, tem que perdê-la, tem que mortificá-la, tem que subjugá-la ao espírito. Mas quem perder a tua vida, quem não satisfizer aos desejos da carne, salva-la para a vida eterna, salva-la para Zoe, receberá a vida abundante, a vida de Deus. Olha que profundo o que Jesus está dizendo. O que amar a sua vida, o que saciar os desejos, vontade, emoção da carne, vai perdê-la. O que amar a sua alma e deixar a alma governar e dominar, e se você se sente bem, faça, está perdendo a vida eterna, está perdendo. É Jesus que está falando, não sou eu. Está perdendo Zoe, está perdendo a vida abundante. Agora, o que mortificar, subjugar, sujeitar ela, vai encontrar Zoe, vai encontrar a vida espiritual, a vida abundante, a vida de Deus. Então, é entregar ou perder a vida, né? Então aí, mais uma vez, somos colocados diante do livre-arbítrio na posição de decisão, de escolha. Vamos voltar a falar isso através de João, mas antes de falar acerca do que João registra, eu quero falar sobre Mateus capítulo 16, 25, Jesus disse, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Agora vamos para João, e João registra as palavras de Jesus com muito mais detalhes, né? Aqui nesse trecho, João capítulo 10, o texto começa dizendo acerca de Jesus, o bom pastor, né? Jesus como bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Agora veja, preste atenção a partir do verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O termo aqui para vida é Zoe. Vida abundante, vida do tipo da vida de Deus, vida eterna. Jesus está dizendo, eu vim para que vocês resgatem a vida, o propósito inicial de Deus, da vida eterna, da vida abundante, da vida do tipo da vida de Deus. Como que ele vai, então, nos outorgar esse direito à vida? Como que ele vai nos dar esse direito à vida? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Preste atenção, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida. Interessante que aqui ele não usa mais Zoe. Dou a minha psique. Dou o meu ego, mortifico a minha carne, mortifico a minha alma, não a minha vontade, mas a vontade dele. Eu dou a minha psique pelas ovelhas. Ou ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida, minha psique, para tornar a tomá-la. Ele mortificou sua alma, ele anulou, ele aprendeu o que sofreu, pelo sofrimento ele aprendeu a obediência. Dou a minha psique, a minha vida para tornar a tomá-la. Ele mortificou ela no Getsêmani. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Os soldados chegaram perguntando quem é Jesus, ele se entrega, sou eu, né? Ninguém tira de mim, eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. É muito interessante nós observarmos a forma como Jesus aborda, né? Vamos lá para o verso 25. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, Zoe. Eu dou a vida do tipo da vida de Deus, a vida abundante, a vida Zoe. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, na verdade, Jesus vem, entrega a vida dele para dar, entrega a alma dele para dar a vida eterna a nós. Ele vem e para nós desfrutarmos então da Zoe, nós temos que mortificar nossa psique. A vida abundante é a vida no Espírito, ela está no Espírito. A vida da alma, o ego tem que ser mortificado, tem que ser subjugado. Ló tinha que estar na posição correta, debaixo de Abraão. Agar e Ismael tinha que estar na posição correta, serva, escrava. Né? Então, e Ismael ali é o filho da escrava, é o bastardo, né? Mas Isaac é o filho da livre, da promessa. Então, se ela se submete, ela se coloca na posição correta. Se ela não submete, tem que mandar embora, né? Então, a vida da alma, a psique, não é abundante. A vida da alma ela é limitada, mas a vida Zoe, a vida do tipo da vida de Deus, é uma vida abundante. E na vida abundante é a vida no Espírito. E quando eles estavam no paraíso, eles tinham Zoe, eles tinham vida abundante. Depois que saíram, com suor do teu rosto comerás o teu pão, com dores terás filhos, né? Multiplicarei grandemente a tua dor. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar que o espírito do homem tem superintendência. Deus abençoe, volto logo.